Hoje eu trago até vocês um assunto de extrema importância. Eu tenho dois convidados que vão dividir conosco essa discussão. Aqui à minha direita temos Paulo Ayran Bezerra, que é presidente da Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais. E aqui à minha esquerda eu tenho Alceu Prestes de Matos, que é presidente da Associação dos Papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Nosso assunto hoje é muito importante. Vamos falar de uma lacuna jurídica que pode levar à soltura de milhares de pessoas já condenadas ou que estão respondendo a julgamentos. Para começar a falar sobre isso, quero ouvir aqui o meu amigo Paulo Ayran. Ayran, isso também envolve inclusive o crime da mala e do nosso querido Gedel Vieira Lima, é isso mesmo? Com certeza, Linhares. O que vem ocorrendo desde 2009 é que a condição de elaborar, de trabalhar do papiloscopista policial federal e de todos os papiloscopistas do Brasil que trabalham sem a segurança jurídica devida em razão de uma lei 12.030 que nomeou de forma específica alguns gêneros de perito criminal, perito odontologista e perito médico-legista, deixando de fora todos os outros peritos que exercem atividades periciais no Brasil. Com isso, várias questões de segurança jurídica têm surgido ao longo desses últimos 10 anos. Primeiro, o resultado do laudo papiloscópico está sendo questionado por uma condição de que o papiloscopista não pode executar tal atividade e firmar o laudo porque não é perito oficial. Isso tem subsidiado as defesas de vários criminosos, inclusive agora recentemente do próprio Gedel, que tem ido à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, questionar a legitimidade do laudo feito pelos papiloscopistas policiais federais da Superintendência da Bahia, onde eles contrataram inclusive duas peritas criminais que estão na ativa, uma do estado de Minas Gerais, uma do estado da Paraíba, estão em pleno exercício das suas funções. As suas leis orgânicas não permitem que elas executem tal atividade, mas mesmo assim subsidiaram a defesa do senhor Gedel, tentando achar lacunas técnicas contra o laudo produzido, e agora estão com o argumento de que o laudo não tem validade porque o papiloscopista não é perito oficial. Olha só, isso é muito grave, porque quer dizer então que nós temos os laudos de vocês para milhares e milhares de crimes sendo aceitos e de repente acha-se uma brecha, bota-se um bom advogado e do dia para a noite o laudo de vocês não vale mais nada? É bem por aí, amigo Linhares, porque o que acontece, para você ter uma ideia, o Instituto Nacional de Identificação, somado com todas as unidades de identificação da Polícia Federal, atinge hoje mais ou menos a emissão de 5.000 laudos por ano. São diversos crimes, diversas situações que ocorrem no Brasil e subsidiam a persecução criminal desde a parte da investigação até as condenações. Se essa moda pega, vamos dizer assim, se essa moda pega, nós acreditamos que vai abrir realmente um vácuo jurídico enorme e todas essas condenações e os processos que estão em investigação terão que ser revistos por conta de uma interpretação equivocada que essa lei 12.030 gerou em 2009. Mas isso não está acontecendo somente no âmbito federal. Por isso nós estamos aqui com o Alceu. Alceu, isso também tem acontecido em outras unidades na federação, como no Piauí, em Sergipe e até mesmo aqui no Distrito Federal. Queria que você falasse sobre isso, como isso também tem chegado nas polícias de outros estados. Veja bem, o que acontece? As polícias civis têm papiloscopistas em todas as unidades da federação. São os especialistas
militam na área da ciência papiloscópica, na arte papiloscópica. E em todos os países do planeta, do planeta Terra, nós temos profissionais que trabalham especificamente nesta ciência. E agora é de causar surpresa no Brasil uma determinada categoria elaborarem uma lei 12.030 questionando única e exclusivamente por não termos o nome antes do papiloscopista, não termos perito papiloscopista. E isso só em Brasília por ano são 15 mil laudos de condenados como estupradores, assassinos, de homicidas, latrocidas, estupros, roubos, sequestros, que foram condenados pelo trabalho, pois cada pessoa tem uma impressão digital e só ela, não há repetição. O que acontece com isso? Corremos o risco de milhares e milhares de presos já condenados serem soltos, causando uma série de problemas de indenizações, sistema previdenciário, casos de herança e até mesmo da identificação dos cadáveres de identidade ignorada, que foi identificada através de uma impressão digital. Pela sua carteira de identidade, coletada a impressão, confrontada, é identificado. Imagine se isso tudo perder a validade, por conta de um detalhe de uma legislação que atende só perito legista, perito criminal e perito odontologista. São só em Brasília, como falei, 15 mil laudos ano. São 40 anos. Imagine a quantidade, a repercussão que isso vai dar na justiça e nas condenações das pessoas já condenadas e os que estão em curso. Será que a justiça brasileira tem 2 pesos e 2 medidas? O pobre vai ser condenado e os ricos que têm milhões serão absolvidos por conta de um detalhe de uma lei que foi toda ela elaborada e preparada para atender determinados interesses de uma determinada categoria, para criar uma reserva de mercado, para sair fazendo laudos particulares e ganhando milhões de advogados de defesa. Inclusive, enquanto estamos aqui gravando, você que está aí nos assistindo, está sendo julgado o caso famoso aqui no Distrito Federal, chamado crime da 113 Sul. A filha do casal Vilela está sendo julgada, está sendo acusada de ter matado seus pais, o pai e a mãe, e uma funcionária da casa, que é a Adriana Vilela. A principal prova é a impressão digital, são as impressões digitais da Adriana. Até esse caso está correndo o risco e já foi questionado, não é isso, Alceu? Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, eles recorreram, o advogado recorreu até o Supremo e como não cientificamente, tecnicamente, não poderiam questionar o item por item do laudo, pois uma impressão, ela é única, e se aquela impressão estava na cena do crime, não tem como outra pessoa produzir, teria que ser ela. Então, na cena do crime, ela esteve. E esse detalhe está sendo questionado, estão querendo tirar o laudo para tirá-la da cena do crime. Isso daí, nós não sou juiz, o que nós falamos exclusivamente é que a impressão estava na cena do crime. Agora, o que vai ser decidido vai depender dos jurados. O que eu acho que é importante também de dizer é que todo esse trabalho com essas impressões digitais, esses fragmentos papiloscópicos que estavam na cena do crime, elas foram testados muito pelos papiloscopistas, pelos peritos papiloscopistas daqui do Distrito Federal, e foram submetidos a duras provas científicas. Inclusive, o técnico, o especialista que é responsável por isso, apresentou para uma banca de pós-doutorado da UNB, foi aprovado com louvor, publicou em revista científica e depois apresentou nos Estados Unidos. Estamos falando de ciência, ninguém está falando de brincadeira, porque vocês são especialistas nessa área. Paulo Ayran, vocês
que são profissionais da Polícia Federal, assim também como dos estados. Quando saiu essa lei, em 2009, vocês não reagiram, não propuseram nenhuma discussão junto às cortes superiores? Fizemos um movimento, sim, amigo Linhares. Corremos atrás. Primeira providência que nós fizemos, juntamente com todas as outras associações e a nossa federação, a FENAP, foi entrar com ADI, porque é uma lei que é claramente inconstitucional, ela tem vício formal, era uma lei que não era para ter sido sancionada. Isso nós corremos do ponto de vista jurídico, ela está há 10 anos, estamos aguardando ser colocada em pauta pelo ministro Fux. No mesmo momento também nós entramos com um projeto de lei no Senado Federal, para que os papiloscopistas pudessem exercer a sua atividade com mais tranquilidade, sem essa lacuna jurídica. Conseguimos nesses 10 anos, até 2014, aprovar 2 projetos de lei por unanimidade no parlamento, tanto na Câmara como no Senado, mas infelizmente, por questões pessoais e desculpas que foram consagradas, inclusive, na mensagem de veto, né, onde em 2014 a presidenta Dilma consignou dizendo que havia um grupo de trabalho resolvendo essa questão da Polícia Federal, o que não tinha nada a ver com o assunto, com o tema, mas infelizmente os 2 projetos foram vetados. De lá para cá, de 2014 para cá, nós temos enfrentado cada dia mais problemas, cada dia mais questionamentos. Na Polícia Federal, nós temos colegas que fazem o local de crime, que fazem o laudo e, pasme o senhor, vão para a corregedoria responder PAD, porque fizeram o seu trabalho. Isso é inaceitável, é inconcebível que isso esteja acontecendo nos últimos anos. Recentemente, a Polícia Federal, para tentar amenizar o problema, ela publicou a Instrução Normativa 144, consignando ao Instituto Nacional de Identificação e às suas descentralizadas a condição de fazer o laudo papiloscópico, de fazer o laudo necropapiloscópico e também o prosopográfico. Também foi questionado pela outra diretoria, chegou a se formar um grupo de trabalho para que se discutisse novamente essa norma. O resultado do grupo de trabalho não seria outro, senão que nós fazemos o trabalho de laudo, de perícia papiloscópica, mas estamos aguardando até hoje a decisão do nosso querido diretor-geral para consignar. Eu queria fazer um adendo que é importante a gente deixar consignado, em especial nesse caso da senhora Vilela, que qualquer laudo o juiz pode se abster de observá-lo. E a defesa também pode questioná-lo. Claro. Tecnicamente ele pode ser questionado. É um direito. O que nos causa estranheza e às vezes um rancor, a gente fica rancoroso com a situação, é quando uma instituição co-irmã dentro da Polícia Civil emite um laudo sem estabelecer nenhum tipo de diálogo técnico contra o laudo dos colegas papiloscopistas. E mais, uma perita criminal da Polícia Civil de outro estado se coloca a serviço da defesa para contestar tecnicamente um laudo sem ter as mínimas condições de fazer essa análise, porque ela não vivenciou esse problema. Então é isso que nos causa estranheza. Quem será beneficiado com isso? Né? Quem ganha com isso? Com certeza não é as instituições, não são as instituições policiais, não são as instituições que elaboram e fazem a segurança pública do nosso país, e principalmente a sociedade. Ela fica refém de um processo de briga classista. Isso tem que acabar. Você que foi diretor do Instituto de Identificação, Alceu, como é que você, vendo o trabalho que você fez durante tantos anos e hoje dos colegas que estão enfrentando problemas como esse que o Paulo Ayran nos trouxe, como é que você se sente? Que recado você gostaria de dar aos colegas que estão nos assistindo agora? É uma tristeza muito grande,
pois só a sociedade, o cidadão comum é que será prejudicado. Pois, como falei, não existem duas impressões iguais. Não existe curso de formação em universidades nessa área. O que existe são as academias de polícia que qualificam e passam, a ciência passa a ser aprendida na academia, depois o dia a dia no trabalho, e isso só no Brasil tem 100 anos de ciência atuando e elaborando laudos, identificando criminosos de todas as espécies. Agora os ricos estão arrumando uma brecha na lei, infelizmente amparada por um aparato financeiro patrocinando as defesas dos acusados para se livrarem da cadeia, vamos dizer assim. E como é que você se sente? Bom, uma tristeza, uma decepção, uma frustração, que eu sei que toda a comunidade, todo brasileiro sabe que a impressão digital não existem duas, e porque agora querem desqualificá-lo, querem tirá-la da cena do crime. Então, realmente é frustrante chegarmos nessa situação em pleno século XXI, e as autoridades que deveriam, nós já, como o amigo Ayran colocou, desde 2009, para tratarmos exclusivamente só dessa lei 12.030, que estão há 10 anos em berço esplêndido, deixando as coisas acontecerem. E nunca ninguém tomou uma atitude. Já solicitamos, reivindicamos, fizemos por escrito, colocamos todos os problemas que isso poderia gerar, mas todos foram omissos. Há uma grande omissão de todas as polícias, dos comandantes das polícias, dos secretários de segurança, e aí por diante. Alguém tem que resolver esse problema, que só o pobre vai pagar o pato. E os colegas de vocês, como é que chegam aqui na associação de vocês? Deve ser muito duro você saber que está fazendo o seu trabalho, está ajudando a população e sente que esse trabalho todo está sendo desperdiçado. Como é que você se sente? Como é que é a cobrança que vem para vocês? É uma tristeza muito grande. Muitos colocam que não querem mais trabalhar na área, uma frustração. Alguns até procuram outras fugas, outros meios, problemas em casa, porque vê todo o trabalho de anos e anos e anos, e chega em casa e vê parece até que é ele que cometeu o crime. Então isso é um absurdo. Os policiais estão, não só aqui de Brasília, mas na federal, em todos os estados da federação, todos se sentem profundamente decepcionados com essas autoridades que comandam a segurança pública do país. Mas olha, quero deixar claro aqui que os papiloscopistas não vão desistir dessa luta, não vão parar de brigar pelos seus direitos, porque acima de tudo está um interesse genuíno pela sociedade, por fazer o trabalho justo e ter o reconhecimento, e continuar fazendo o bom jogo, fazendo o bom combate. É isso, Ayran? Com certeza. Nós já estamos aí há 15 anos nessa luta. Acredito que o amigo Alceu, né, tem muito mais do que isso. Nós temos que lembrar que a papiloscopia surge no Brasil em 1903, no decreto 4.903, onde institui o Gabinete de Identificação e Estatística. Surgem então os dois primeiros peritos da história do Brasil, o datiloscopista e o médico legista. Então, desde 1903 que nós executamos a atividade pericial de local de crime, de reconhecimento de cadáver, o nosso laudo necropapiloscópico, surgindo somente em 1941 a figura do perito criminal. Então, ou seja, nós somos os primeiros peritos do Brasil, juntamente com os médicos legistas. E nunca tivemos atuação fora dessa atividade. A prerrogativa
de se estabelecer o vínculo da pessoa com a sua identidade jurídica é de responsabilidade do papiloscopista policial. Nós temos institutos de identificação em todo o Brasil. Todos exercem a mesma atividade. Não pode de uma hora para outra, isso é inconcebível, uma lei vir e limar, jogar no limbo toda uma categoria, uma atividade e principalmente jogar no vácuo institucional os institutos e os órgãos de identificação do Brasil. É importantíssimo que se vejam isso, que se enxergue. Nós estamos chamando a atenção disso há muitos anos. Nós não vamos desistir, mas está chegando ao ponto que não tem mais para onde fugir. A questão está no Supremo, a questão está no braço dos dirigentes das polícias civis, a questão está no governo. Para os senhores terem uma ideia, hoje, com o Ministério da Justiça, nós não enxergamos uma linha de ação técnica voltada aos institutos de identificação. Os vários institutos, com raríssimas exceções, estão à míngua. Não tem material, não tem servidor, não tem estrutura física, não tem tecnologia e mesmo assim, pasmem os senhores, executam a sua atividade com maestria, instruindo o processo de investigação e a persecução criminal nos vários rincões desse país. Então nós estamos chegando no limite, é preciso se tomar uma providência, que se tome uma decisão, que essa decisão seja boa para a sociedade e para as instituições, que a decisão ela não privilegie nenhuma categoria, que ela seja voltada para o bem do Brasil. E você, Alceu, o que tem a dizer sobre isso? Bom, realmente é de causar estranheza, e eu até fico muito orgulhoso de ter uma categoria de servidores públicos que estão lutando com todas as suas garras, todas as suas energias, toda a sua força, para continuar trabalhando e desempenhando um bom trabalho para o país. Pois, se não identificarmos os criminosos, quem irá identificar? Então, vem uma categoria de servidores públicos com a maior dignidade, que estão buscando única e exclusivamente trabalhar e devolver à sociedade um trabalho digno, e que quem tiver que pagar a justiça da terra, que pague, que com Deus, depois que partir dessa para melhor. Bem, eu quero então encerrar esse nosso bate-papo agradecendo a vocês, dizendo que a nossa preocupação é genuína. Você que está nos assistindo, milhares de indenizações poderão ter que ser pagas pelo governo por toda sorte de crimes, inclusive indenizações previdenciárias, identificação de corpos, passa por todas as áreas da identificação. Isso não é justo. Você que hoje está sendo beneficiado, que teve um crime resolvido por causa da perícia papiloscópica, pode amanhã ver a pessoa que tirou a vida de um familiar seu ser solta e escarnecer da cara das vítimas. É isso que você quer? E ainda tirar do seu bolso, porque você, como cidadão, vai colocar o seu rico dinheirinho que foi depositado por meio dos seus impostos para pagar a indenização para um monte de bandidos. É esse Brasil que a gente quer? É esse Brasil que a gente sonha e precisa? Deixamos aqui essa questão posta, e você que está nos assistindo, compartilhe em suas redes, você que é papiloscopista, você que é policial, você que é cidadão brasileiro que está incomodado com este assunto que acaba de chegar na sua casa. Agradecemos mais uma vez, e sempre que for necessário, os papiloscopistas, tanto dos institutos de identificação dos estados, como do Distrito Federal, que tem um instituto de identificação maravilhoso, com trabalhos premiados, assim como os policiais federais, estarão sempre à disposição. Paulo Aram, para suas considerações finais.
eu não posso deixar de mencionar e chamar a atenção de todos os nossos colegas papiloscopistas, de todos os cidadãos que vão assistir esse vídeo, para que não caiam na falácia do trem da alegria. Não se confunde o conceito de perito oficial, consignado e registrado na doutrina como aquele referente a um servidor público concursado que tem atribuições em lei, com o cargo de perito criminal. As duas coisas, elas não são uma só. São conceito de perito oficial, 2, cargo de perito criminal, 3, cargo de papiloscopista policial. Tanto o perito criminal como o papiloscopista policial exercem atividades de perícia oficial no âmbito de suas atribuições. É esse o conceito de perito oficial. Perito oficial não é cargo. Então, em momento nenhum, corre-se o risco de o papiloscopista, tendo reconhecimento em lei de perito oficial, de ter qualquer acréscimo nas suas remunerações, porque isso também só pode ser feito por lei. Qualquer coisa dita ao contrário disso é mentira para enganar todos os senhores. Muito obrigado. Alceu, para suas considerações finais. Bom, eu espero que os julgadores, o Supremo, resolva essa questão o mais rápido, pois a justiça brasileira, as vítimas estão acontecendo a cada segundo, país afora, e esse impasse jurídico não pode perdurar. Então, nós rogamos que divulguem, que encaminhem para as suas redes, para que a gente consiga sensibilizar as autoridades da polícia, da justiça, para que resolvam o problema de uma vez por todas. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade.